Turma, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando. Estamos terminando já o material. Chegamos aí à última atividade do Trilhas, atividade 5, lá na página 39. Nós vamos recordar um pouquinho do que é uma reportagem. Vamos lembrar? A reportagem é um texto jornalístico, né? Tem um caráter informativo, tem algumas características que são próprias da sua estrutura. Olha lá, ela apresenta uma manchete, que é o título da reportagem, e essa manchete ela sempre tem um teor assim de chamar a atenção. O objetivo dela é chamar a atenção do leitor para se interessar pela leitura da reportagem na íntegra. Tem o título auxiliar, um subtítulo, a lead, né, que é o parágrafo onde se encontram as respostas às seguintes perguntas: onde aconteceu tal coisa, com quem aconteceu tal coisa, quando aconteceu, por quê e como. Essas 5 perguntas sempre são respondidas ao longo de uma reportagem, certo? E o corpo da reportagem e o seu desenvolvimento. A reportagem ela é irmã da notícia. Só que a notícia ela geralmente é mais curta e ela aborda um fato determinado e com uma certa validade. Por exemplo, temporal atinge a cidade de São Paulo na noite passada. Uma notícia, certo? De um fato que aconteceu na cidade. A reportagem não, ela vai um pouco mais além, ela expande o assunto. Por exemplo, poderia ser motivos que levaram ao temporal da chuva em São Paulo, prejuízos causados pela chuva em São Paulo, prevenção, o que os moradores podem fazer em casos para se prevenir de prejuízos causados pela chuva, responsabilidades das autoridades nesse sentido, ok? Então a notícia, apesar de parecer com a reportagem, ela é diferente. A notícia é mais curta de um fato específico. A reportagem não, ela já aborda o assunto de forma mais extensa, ela expande, ok? Eu quero que vocês leiam a página 39 do Trilhas, vamos recordar o que é uma reportagem. E embaixo eu quero que vocês leiam também a reportagem com a seguinte manchete: ventilador pulmonar emergencial criado por engenheiros da USP é aprovado nos testes, ok? Eu não vou fazer a leitura com vocês dessa vez. Nós já lemos juntos quase todo o Trilhas. Dessa vez eu quero que vocês leiam sozinhos. Leiam com calma, pegue uma caneta, um lápis, um marca-texto, vão grifando aquelas partes que vocês acharem um pouco mais difíceis. Vão me perguntando lá nos comentários do Google Sala de Aula e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida. É um texto mais difícil, é um texto que exige mais atenção de vocês. Diferente das narrativas que nós lemos, que era um texto mais leve, mais gostoso de ler. A reportagem não, é um texto mais sério, é um texto mais formal. Tudo bem? Leiam e voltem depois aqui no vídeo que eu vou explicar as atividades para vocês, ok? Então vamos lá, vamos à leitura. Reportagem: ventilador pulmonar emergencial criado por engenheiros da USP é aprovado nos testes. Notícia boa. Aí, embaixo tem o título auxiliar dessa reportagem. Notícia não, desculpa, reportagem. Teste com animais, seres humanos e avaliações técnicas mostraram eficiência do respirador. Aparelho pode ser fabricado em 2 horas a um custo menor que os disponíveis no mercado. A reportagem ela fala sobre o respirador emergencial Inspire, que foi um modelo criado pelos engenheiros da USP, ok? E aí ela se divide em outras 4 partes. A princípio fala sobre o protótipo do ventilador. O ventilador é artificial, usado aí para ajudar as vítimas da Covid. Depois, o texto se divide em animais e seres humanos, falando sobre os testes que foram feitos com os animais e seres humanos, provando a eficiência desse aparelho. Depois, as provas técnicas que foram necessárias serem feitas, né, para se comprovar a eficiência desse ventilador. E aí, nessa prova técnica, na parte das provas técnicas, apareceu o laboratório de Diagnóstico Avançado de Combustão do FAPESP, que esse laboratório foi essencial para ajudar nas provas
nos testes do ventilador. Por quê? Eles não tinham um laboratório para realizar esse teste, então eles improvisaram e usaram esse laboratório que já existia, que foi essencial. E por fim, a criatividade, olha lá. Como eles não tinham um laboratório específico, usaram da criatividade para correr contra o tempo, para que o aparelho fosse aprovado pelas autoridades para o seu uso e a sua distribuição. Então aproveitaram da criatividade, usaram um laboratório emprestado para dar tudo certo, ok? E no final fala sobre o laboratório, o RCGI, beleza? É isso a reportagem, ok? Vamos às atividades? Ah, e não esqueçam, olha lá a fonte, foi divulgado onde essa reportagem? Ela foi divulgada no Jornal da USP, na internet. Embaixo aí da página 41 tem a fonte certinha, beleza? E o vocabulário. Como é um texto mais formal, muitas das palavras ali a gente não conhece, né? O seu sentido original, aquele que está no dicionário. E aí embaixo tem o vocabulário com as palavrinhas para vocês se localizarem, ok? Vamos lá? Primeira pergunta. Qual é a finalidade dessa reportagem? Para que ela foi feita? E a quem ela se destina? Quem é o público-alvo dessa reportagem? O que vocês acham? Ela foi feita para quem? E por que ela foi elaborada, foi criada? Pensem direitinho. A B. Qual que é o assunto principal do texto? Qual é o tema dessa reportagem? Não é título, gente, é tema, assunto. Qual é o assunto principal dela? A C. O texto cita que o respirador ele tem duas vantagens. Quais são? O Inspire, a reportagem deixa bem claro que ele tem duas vantagens em comparação a outros respiradores artificiais. Quais são essas duas vantagens? A D, vamos lá, no trecho. Segundo Krieger, filho, que é um dos pesquisadores, na corrida contra o tempo que caracteriza esse período de pandemia, o mais importante é conseguir prover ajuda real em tempo hábil. Sobre qual corrida contra o tempo ele se refere? Por que é tão importante? O pesquisador falou que na corrida contra o tempo, que caracteriza esse período de pandemia, o mais importante é conseguir prover ajuda real em tempo hábil. O que é corrida contra o tempo? A que ele se refere? Por que correr contra o tempo está sendo necessário? Por quê? Pensem direitinho no momento que nós estamos vivendo, tá bom? E por que essa ajuda e por que essa corrida contra o tempo é importante? Aí, na opinião de vocês, aí eu vou deixar para vocês responderem qual a opinião de vocês, tá bom? Qual a importância dessa reportagem para a população? E por quê? Ela é importante para a população? É. Mas por quê? Eu quero a resposta de vocês, tudo bem? A F, da página 43. Vamos lá? Preencha a tabela a seguir, registrando o que você já sabia sobre o assunto antes da leitura da reportagem e o que você soube depois. Desde o começo da pandemia, a gente já falava que um dos maiores problemas seria o excesso de pessoas nos hospitais. E o pouco material e o problema da questão dos ventiladores artificiais, que não teria suficiente para todos os doentes. Lembram lá, no comecinho das aulas, a gente leu um texto do Eduardo Galeano que tratava sobre o assunto, que o médico tinha que decidir quem ia viver e quem ia usar o ventilador artificial e quem não ia utilizar o ventilador artificial. Pensem um pouquinho, desde o início da pandemia, o que vocês sabiam sobre esse assunto e agora, depois da leitura dessa reportagem, o que vocês ficaram sabendo a mais, tá bom? Preencham lá o quadro. A G, de novo, eu quero a opinião de vocês. Qual a sua opinião sobre a criação do ventilador por engenheiros brasileiros? Ok? Vamos lá, voltando. A letra H. Ups, deixa eu me achar aqui. A letra H, vamos lá, da página 43. O termo protótipo é utilizado para se referir ao modelo de equipamento que foi criado, ou seja, refere-se a algo novo. A utilização de protótipos é importante para os cientistas, engenheiros e inventores na realização de testes
para melhorar os produtos que estão criando, inventando. A partir dessa explicação, reflita e responda. Por que era necessário testar o protótipo do respirador? O protótipo é algo novo. Por que é necessário testá-lo? Ok? Vamos lá, página 44, a última. Observe o termo a seguir. Segundo Krieger Filho, na corrida contra o tempo que caracteriza esse período de pandemia, o mais importante é conseguir prover ajuda real em tempo hábil. Fecha aspas. A equipe do Inspire tinha pressa e o laboratório estava lá para ajudá-los. Ressalta. A primeira pergunta. O pronome los, olha lá, do ajudá-los, substitui que palavra no trecho? A quem se refere esse los? Quem é esse los? Tudo bem? Olha lá. A equipe do Inspire tinha pressa e o laboratório estava lá para ajudá-los. Quem são esses los? É essa a pergunta. A letra B. Por que os autores preferiram fazer uma substituição em vez de repetir a palavra? Ao invés de repetir a resposta de vocês da letra A, ao invés de repetir quem vocês localizaram, eles colocaram o pronome los. Por quê? Vamos retomar, pessoal? Estamos acabando. A 44 não é a última não, é a penúltima. A questão C. Nesse trecho, há uma expressão bem popular da língua portuguesa, utilizada no sentido figurado, correr contra o tempo. Qual é o significado dessa expressão? O que é sentido figurado? É assim, as palavras, elas não têm apenas um sentido. A gente tem o sentido real das palavras, que é aquele que eu... Real não, o sentido original das palavras, aquele que eu encontro nos dicionários, e tem o sentido figurado, que é aquele sentido que a palavra ganha de acordo onde ela está. Tudo bem? Por exemplo, correr contra o tempo. É possível correr contra o tempo? Literalmente falando? Mas o que quer dizer essa expressão? Ela tem um sentido. Qual é o sentido dela? Pense nisso, ok? A 3. Tente descobrir o significado dessas expressões populares usadas no sentido figurado pelos falantes da língua portuguesa. Existem várias expressões com sentidos figurados que a gente usa o tempo todo, conversando com os nossos amigos, com os nossos pais, com a nossa família. A gente sempre utiliza, até mesmo na hora de escrever, a gente utiliza palavras com sentido figurado e algumas expressões que já são bem conhecidas por nós. Tudo bem? Vamos lá, tem duas aí, ó. São duas? São duas. Duas não, são 4. Vamos ver o que vocês vão responder, o que elas significam. Por exemplo, a primeira. O que significa colocar a mão na massa? A B. O que significa Maria vai com as outras? A C, na página 45. O que significa terminar em pizza? A D. O que significa colocar panos quentes? É pegar o pano quente mesmo e colocar em algum lugar? É isso mesmo? Pensa direitinho, não é? Ok? É o sentido figurado, não é o sentido original, não é o sentido real. E a última questão, a 4. Relacione outras expressões populares que você costuma usar no dia a dia, no seu contexto. Explique o que elas querem dizer. Vou definir aí 3, tá bom? Tentem localizar, tentem pensar em 3 expressões populares parecidas com essas e o que elas significam. Tudo bem? Que vocês utilizem, até mesmo serve até para me atualizar, porque vocês são adolescentes e tem muitas expressões que vocês utilizam que eu não conheço. Então, vai me ajudar também, tudo bem? Pessoal, é isso. Essa é a nossa última atividade do Trilhas. Quem terminou o caderno, beleza, tá de parabéns. Quem não terminou, tem tempo ainda para colocar as atividades em dia. Vão postando as respostas de vocês, vão postando as dúvidas, que eu tô lá para ajudar cada um de vocês, tudo bem? Obrigado, se cuidem, tenham uma ótima semana e qualquer dúvida lá, chama o Pro no Google Sala de Aula, tá bom? Muita saudade, se cuidem e vamos torcer para que essa vacina saia logo e a gente possa voltar à nossa vida próxima do que era antes, né, do normal, tá bom? Saudades e boa semana. Tchau, tchau.